Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu resolvi destinar esse vídeo a fazer uma análise sobre uma pergunta que tem muito a ensinar para você, meu seguidor. Essa pergunta aqui foi feita por uma pessoa lá no meu Instagram, me mandou um direct no Instagram e dá só uma olhadinha. Ela tá perguntando o que eu acho, né, do Banco Master e de um CDB que eles estão oferecendo lá de 13,5% por 6 anos. E a primeira parte da resposta a essa pergunta, pessoal, tem muito a ver com a análise que você precisa fazer ao investir em renda fixa conforme a fase do ciclo de juros em que a gente se encontra. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que quando você for investir em renda fixa e decidir se você vai investir em renda fixa atrelada ao IPCA, atrelada ao CDI ou à Selic ou pré-fixado, você precisa analisar a fase do ciclo de juros em que a gente se encontra. Inclusive, eu já fiz várias simulações nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. Depois eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo. Mas fato é, então, que quando você vai investir em algum tipo desses investimentos de renda fixa, você precisa analisar a fase do ciclo de juros em que a gente se encontra, ou seja, os rumos da nossa taxa Selic. Pensa aqui junto comigo, né? Se o CDI e a Selic, que são indicadores, né, que rentabilizam, que monetizam os seus investimentos de renda fixa pós-fixados, se a Selic começar a cair, é óbvio que os seus investimentos, né, que rendem de forma atrelada a Selic, ou os seus investimentos que rendem um percentual do CDI, como é muito comum a gente ver em CDBs, LCs, LCAs, eles vão começar a render menos também. Então, num momento como esse, é muito interessante que para o curto prazo, e quando eu falo de curto prazo, leia-se de 2 a 3 anos, você tenha uma posição, né, uma construção, uma locação majoritária em ativos de renda fixa pré-fixados, que são aqueles que não rendem um percentual do CDI, que não rendem a Selic, que não rendem o IPCA, mas sim uma taxa única, fixa, que não muda até o vencimento do seu investimento. Daí o nome pré-fixado, que é o exemplo caso desse CDB aqui, que essa pessoa trouxe para mim lá no direct do Instagram, um CDB pré-fixado de 13,5%. Por um lado, em momentos de ciclo de queda da Selic, como é o que a gente se encontra agora, os pré-fixados eles são muito estratégicos, porque a Selic vai começar a cair. Os investimentos que rendem a taxa Selic ou um percentual do CDI vão ter sua rentabilidade também reduzida, e os investimentos pré-fixados não, eles vão continuar com a sua rentabilidade inalterada. E aí, no primeiro momento, você olha para um CDB como esse, que rende 13,5%, sabendo que a Selic já na próxima reunião vai cair de 3,75 para 13,5%, e que até o final do ano, segundo expectativas do Boletim Focus, nós teremos uma Selic em torno de 12% ao ano. Você pode pensar assim, nossa, mas um CDB como esse, sem sombra de dúvida, é uma grande vantagem, porque por 6 anos eu vou atrelar, né, a rentabilidade do meu investimento a 13,5%. Só que o grande risco dos investimentos pré-fixados, pessoal, né, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, ou seja, eles são mesmo do início ao fim, isso também se torna um grande risco se você não construir sua carteira de investimentos de forma estratégica. Isso porque imagina daqui para frente, né, a gente tem 6 anos pela frente, caso você decida investir nesse CDB, né? E em 6 anos, pessoal, fato é que muita coisa pode mudar, né? A gente vai ter troca de governo, né? Troca de condução de política econômica. Em 6 anos, né? Pode ser que a Selic ela caia e que ela já engate um novo ciclo de retomada e a nossa inflação, que hoje está bem baixinha, abaixo dos 5%, e é uma inflação baixa como essa que inclusive vai permitir que a taxa Selic comece a cair, ela pode voltar a subir e ela pode voltar, né, caso as escolhas, né, que a condução da equipe econômica do governo esteja fazendo possam ser escolhas erradas, a inflação pode, inclusive, bater a casa dos 2 dígitos, como aconteceu em épocas extremamente recentes. No primeiro semestre de 2022, pessoal, não tem tanto tempo assim. A gente estava com inflação, né, beirando aí os 12% em termos anuais. E aí imagina, né, num momento como esse, né, em que você tem uma inflação de 12, 13% ao ano, você com um CDB pré-fixado como esse, com uma rentabilidade travada que não muda em 13,5% ao ano. Você tem que perceber que a inflação, ela corrói a rentabilidade dos seus investimentos. Se você tem um CDB que rende 13,5% mais uma inflação de 13%, a sua rentabilidade real, ou seja, a sua rentabilidade acima da inflação, ela não vai ser de grandes coisas. Ao contrário, ao passo que investimentos atrelados ao IPCA, investimentos atrelados ao CDI e a Selic, quando a inflação dispara, a Selic e o CDI, elas também aumentam, né, que foi o que aconteceu no último ciclo de juros que a gente estava com uma inflação muito alta, a Selic saiu de 2%, ela foi para 13,75%, e aí os seus investimentos, eles têm a sua rentabilidade ajustada, a sua rentabilidade aumentada
para fazer frente, para rebater o aumento da inflação. Isso acontece tanto com os investimentos atrelados ao CDI, quanto ao Selic, quanto aos investimentos que rendem o IPCA mais uma taxa, né, pessoal? Que esses investimentos aí sim são aqueles que prolongam o prazo, de fato, vão te proteger da inflação. Então você consegue perceber o grande risco de investir em renda fixa pré-fixada por longo prazo? Né? É, sem sombra de dúvidas, um tiro no escuro que você dá, porque a gente não tem a mínima ideia como que vai estar a condução da política econômica e fiscal daqui a 6 anos, como que vai estar a nossa inflação daqui a 6 anos. Portanto, para o momento em que a gente se encontra agora, com uma Selic caindo, Selic vai cair, reduzir os investimentos atrelados à Selic ao CDI, sem sombra de dúvidas, faz todo sentido você investir em pré-fixados, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Mas você tem que investir em pré-fixados com parcimônia, né? Eu falo para os meus alunos, por exemplo, ter uma alocação máxima de 60% em pré-fixados nesse momento, nessa fase do ciclo de juros em que a gente se encontra. E sempre, pessoal, pré-fixado sempre vai ser investimento de curto prazo, para no máximo 2 anos. Inclusive, vocês nunca vão me ver falando aqui para investir em pré-fixados por longo prazo, que é o caso desse CDB aqui com vencimento em 6 anos. Passou de 5 anos, pessoal, já pode ser encarado como longo prazo. Isso porque esse tipo de investimento não te protege, né, das idas e vindas do mercado financeiro, da inflação que pode vir a voltar a dar trabalho, igual ela deu nos últimos 2 anos. Então, pré-fixado é muito bom? É, mas você tem que ter uma preocupação de investir nesse tipo de ativo, né, com horizonte temporal de curto prazo, ou seja, até no máximo 2 anos, para que uma retomada da inflação não te pegue de surpresa, né, e não lasque a sua rentabilidade real, ou seja, a sua rentabilidade acima da inflação. E além disso, ainda assim, mesmo quando você for investir em renda fixa de longo prazo, é importante que você tome muito cuidado com a qualidade do emissor, com a saúde financeira e com o histórico, né, do banco que está emitindo os seus ativos de renda fixa. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, né, que quando você vai investir em renda fixa por mais de 5 anos, que é o que eu encaro como longo prazo aqui no Brasil, você opte por emissores extremamente robustos, como é o caso do Tesouro Nacional, por meio do Tesouro Direto, ou então os top 5 maiores bancos do país, como o Banco do Brasil, Caixa, Banco Bradesco, Itaú e Santander, que são os bancos com os menores riscos de crédito, né, do nosso país. Riscos de crédito aí que a gente pode falar que praticamente são nulos, são muito próximos ao do Tesouro Nacional. E não investir em bancos menores. Bancos menores, né, inclusive, que são muito bons, que vão nos atender muito bem. Eu já falei, fiz vários vídeos aqui sobre bancos menores, como o Sofisa, como o Daicoval, que são bancos que, inclusive, vão te trazer excelentes rentabilidades e que têm condições especiais de abertura de conta, né, conforme as instruções que eu vou deixar aqui na instrução, em que você pode ganhar bônus de 50 e 100 reais. Mas esses bancos, na minha visão, são bancos menores, menos sólidos e que você deve investir para um horizonte temporal de até no máximo 4 anos. Mais do que isso, começa a ficar muito arriscado e aí a gente vai para os bancos extremamente seguros, que eu chamo de top 5, que eu acabei de citar, e Tesouro Nacional. Então, pessoal, 6 anos investindo no CDB pré-fixado e de um emissor que é o Banco Master, que é um banco menor, que é um banco que, na minha visão, não é um banco que tem uma boa saúde, uma boa solidez financeira, é, sem sombra de dúvida, uma escolha muito ruim. E se você não para pensar, não escuta tudo que eu te falei do início do vídeo até agora, você acaba achando que é uma boa escolha, porque você tem aí, né, num primeiro momento, uma boa rentabilidade, que para o momento atual faz todo sentido, mas que não faz sentido para um prazo tão longo, de 6 anos, sobretudo de um emissor, de um banco, que na minha visão não é um banco que tem a solidez, a robustez financeira esperado para que você invista por tanto tempo. Então, pessoal, lembre-se sempre, né? Não invista em renda fixa olhando apenas para a rentabilidade. Você precisa analisar o momento do ciclo de juros em que você se encontra, é o momento ideal ou não para se investir em pré-fixado, hoje é o momento ideal. E você também tem que olhar, né, para o horizonte temporal que seu dinheiro vai ficar investido. 6 anos não é um prazo adequado para se investir em pré-fixados com a realidade que a gente tem aqui no Brasil. E também tem que analisar a qualidade do seu emissor. Quanto mais longo for o investimento que você for fazer em renda fixa, maior tem que ser a saúde financeira, a robustez do emissor de renda fixa em que você vai investir. Isso porque eu já falei várias vezes aqui no canal. Quando você investe em renda fixa, você está o quê? De fato emprestando seu dinheiro para uma instituição e, óbvio, quanto maior o prazo desse empréstimo, mais risco você vai ter que correr. Então, mais cuidado você tem que tomar com a escolha do emissor do investimento que você vai fazer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica, inclusive, aqui o convite para você entrar no meu grupo do WhatsApp, Comunicações da Sofia Abreu. Isso porque eu mando várias notícias, várias análises por lá. E em agosto, quando a gente for abrir as vagas, né, da nova turma do treinamento Mapa do Tesouro, eu também vou avisar lá pelo meu canal do WhatsApp, meu canal direto de comunicação com vocês, meus seguidores. Se tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui embaixo para mim, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.